Mais um encontro que se renova, mais uma alegria que eu sinto de estar pertinho de você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um consultório de família. Ando ouvindo falar muito de crise nos últimos tempos, né? Pois é, essa palavrinha tomou conta do vocabulário nacional e até internacional. Quem não fala da crise no Brasil? Quem não fala disso que tem atormentado a vida de grandes e pequenos, dos empresários, dos que têm dinheiro e dos que não têm, dos que trabalham muito ou pouco? A crise bateu a porta do nosso país e aí, o que faz? O primeiro lugar onde a crise se manifesta com força, é claro, é dentro de casa. Quando nós percebemos que as coisas andam muito difíceis lá fora, dentro de casa há muito tempo percebeu-se que para comer está mais caro, para vestir está mais caro. E quando as coisas apertam dentro de casa, muitas vezes o relacionamento também sente pesado. E o que você faz? Como é que você lida com esse tema? Bom, nós já falamos disso aqui outras vezes e vamos repetir tantas outras vezes, afinal de contas, esse é o seu consultório de família. Portanto, o nosso cuidado é que você preste atenção no seu dia a dia, em como você lida com as finanças em casa. Sabe por quê? Tem pesquisas que comprovam ao ponto que esta situação financeira mal resolvida implica muitas vezes numa crise conjugal, numa crise relacional e nós não desejamos isto para você. E se te falta dinheiro, quem é o teu Deus? E se te falta um trabalho, quem é o teu Deus? A tua fé suporta até onde quando te falta o dinheiro para manter o consumo, o status, uma vida que você mantinha até então? Quem é o que te sustenta? Quem é o teu ajudador? A tua fé é posta no dinheiro, no trabalho, na vida fácil, no que temos à disposição, ou a sua fé pode ser um pouco mais além e, inclusive em tempos de crise, acreditar que tudo podemos naquele que nos fortalece? No consultório de família, o tema que não pode faltar sempre é fé e confiança em Deus. Portanto, não sei qual é a tua situação, o que você vive agora, mas eu sei que Deus pode todas as coisas, inclusive dar muita sabedoria a você para lidar com qualquer dificuldade. Você está na Novo Tempo, esse que é o canal da esperança. A crise existe, mas a esperança nunca falta, ela nunca morre. Bem-vindo ao programa de hoje de verdade. Fica com a gente, traz a sua questão sobre vida financeira e família. Qual o impacto que isso que está trazendo sobre a sua vida conjugal, relacional em casa? Conta pra gente, compartilha. Temos dois especialistas hoje que vão conversar com a gente, vai nos ajudar a pensar sobre esse tema numa perspectiva de cuidado, atenção e confiança. O primeiro dele é apresentador do programa Saldo Extra, já esteve com a gente outras vezes aqui na TV e no rádio e volta para nos ajudar. Pastor Antônio Tostes, bem-vindo. Muito obrigado, Darleide. É um prazer estar aqui com você. Uma boa noite para você e a todos aqueles que amam o consultório de família. Eu também sou fã do consultório de família. É um prazer estar aqui, poder dar uma contribuição nesse assunto tão importante. Muito obrigada. Acompanhado do pastor Josias Silva, ele é administrador aqui na Novo Tempo, administrador financeiro, portanto, uma pessoa certa para nos ajudar nesta hora incerta, quando muitas vezes as contas não fecham. Pastor Josias, bem-vindo, bom tê-lo aqui pela primeira vez. É bom estar com você também aqui, Darleide, com seus telespectadores, com nossos queridos amigos que acompanham você toda terça-feira aqui ao vivo e outros dias, né, que repete o programa. E com certeza será uma bênção poder discutir um assunto tão importante para a saúde da família, que são as nossas finanças. Né? Exatamente. Então, como estamos com dois administradores, dois homens que lidam com finanças, com administração, em tempos de crise, o que é básico para administrar a vida? E, obviamente, que a gente pode até tratar de um modo mais geral, mas vamos ali trabalhando na perspectiva da casa, da família, do pai, da mãe, dos filhos, lidando com tudo isso. Como é que se gerencia crises?
Josias. Bem, Darleide, a crise, ela na verdade, para vencer as crises, a melhor maneira que tem é esperar por ela, certo? Então, toda família que tem um bom planejamento, que espera, que se planeja para uma futura crise, uma possível crise, mesmo que ela não venha, sempre estará mais embasada, mais preparada para isso, certo? Então, assim, alguns momentos, nós passamos há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, momentos diria-se, de fartura, né? O Brasil estava economicamente bem preparado, enfim, e aqueles que conseguiram, nesse tempo, se preparar, esperando uma possível crise, eles estavam agora um pouco mais embasados para que pudessem, então, sofrer um pouco menos. Porque, lógico, que todos nós sofremos com a crise. Claro. É difícil dizer que você não foi afetado pela crise. Se você vai no mercado, você sabe que foi afetado pela crise, né? Se você tem algum planejamento de uma viagem, enfim, todos sabemos que a crise chegou batendo na porta de todo mundo. E das famílias, com certeza, ela chegou, né, também. Uau! E que momento é esse no nosso país, né, pastor? Pois Por essa, como o Josias disse, talvez não esperávamos que ela chegasse como chegou, porque o Brasil viveu aí um tempo de bonança, de expectativas boas, mas ela chegou. E aí? Darleide, o mais importante nesse momento, antes de qualquer atitude, é nós pensarmos na nossa postura diante deste momento de crise que está passando pelo país e, como o pastor Josias disse muito bem, afeta as empresas, afeta os negócios e afeta a nossa vida pessoal, claro, todos os dias. Qual é a sua postura, a sua atitude diante da crise? Nós não devemos ficar reclamando dos problemas, não adianta ficar reclamando do governo, reclamar do chefe, do empregador. Nós temos que ter uma postura diferente, ter uma atitude diferente e não focar no problema, mas focar na solução. Entender que, a despeito de existirem fatores externos, fatores esses que estão afetando a minha vida pessoal, é eu olhar para dentro de casa e buscar a solução para sobreviver nesses momentos de crise, sem afetar a minha vida financeira e, como você disse muito bem, não permitir que essa crise financeira afete o meu relacionamento conjugal, a relação com os meus filhos e o meu relacionamento com Deus. Então, o primeiro passo é ter uma atitude positiva, focar na solução e não no problema. Então vamos lá, quais são aquelas regras básicas do saldo extra, de quem é administrador, tanto de uma empresa como da maior de todas as empresas, que é a nossa casa? Quais são as regras básicas frente a uma crise como esta na área financeira? Vamos relembrá-las? Então, por onde a gente começa quando precisa organizar as finanças em casa, pastor? Alguém uma vez falou que numa crise você tem que tirar o S da palavra e criar. Uau. Crie, né? Se você tirar o S da palavra, fica crie. Você tem que ser criativo, né? E eu acho que todos os nossos telespectadores aí sabem que quando chega uma crise, você tem que ter criatividade para ajustar as coisas em casa. Porque é lógico que é um fator realmente que desgasta o relacionamento, é uma crise financeira, é alguma dificuldade ali de administrar as suas contas. Porque existe até um ditado popular, né, na casa, que falta pão, todo mundo briga, mas ninguém tem razão. Né? E às vezes acontece isso, quando a crise bate na porta, as pessoas acabam se desestruturando psicologicamente, acabam descontando no cônjuge ou nos filhos, e não tendo aquela habilidade, muitas vezes, né, de ser criativo, né, de fazer alguns ajustes que com certeza vão dar um pouco mais de tranquilidade e estabilidade para a família, né? Gostei disso, né? A crise virá algum momento de criatividade. Para ser criativo, precisa, uma das coisas mais básicas, porém mais difíceis para quem não se comporta dessa maneira em tempos de bonança, é fazer o controle. Fala do controle, pastor Toninho, que é aquela dica básica do saldo extra. Darleide, eu vou falar do controle, falar da criatividade. Agora, antes de falar do controle, me permita dizer algo mais. Claro. É o momento de nós garantirmos aquilo que nós temos. Não é o momento de você ficar preocupado se você vai ter um aumento no teu salário, se você vai ser promovido, se você vai ter aquele auxílio, aquele benefício que você gostaria de ter. O momento agora, o primeiro passo é você garantir o que você tem. Nós vivemos um período de crise, e um período de crise, um período de recessão,
onde a produção está caindo, as vendas estão caindo, o movimento da economia está caindo, e quando vivemos um período de recessão, o que acontece? O aumento, a diminuição do emprego formal, aquele emprego com vínculo empregatício. Então, o primeiro conselho vai para aquelas pessoas que têm vínculo empregatício. Garanta o seu trabalho. Se você já é dedicado, você é responsável, é a hora de você andar a segunda milha, de você ser criativo. Garanta o seu espaço, porque se a crise bater a empresa que você trabalha, e ela talvez que tenha que fazer alguns ajustes, aqueles que estão sendo mais dedicados, mais responsáveis e mais comprometidos serão mantidos. O que eu quero dizer, Dalede, é que nós temos que manter o nosso salário. E vai um recado também para os autônomos. Em período de crise, nós precisamos fazer ajustes. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Mas, ao você fazer ajustes, faça ajustes na sua vida pessoal, no seu padrão de vida. Não faça ajustes na qualidade do produto que você está vendendo ou do serviço que você está prestando, para que você garanta e mantenha o seu cliente. Portanto, o primeiro passo, Darleide, é sim nós mantemos a nossa renda e o nosso salário. E aí entra aquilo que você mencionou, dentro dessa criatividade, é nós ajustarmos as nossas contas, fortalecermos o nosso controle. Uma vez, um grande administrador financeiro, ele disse o seguinte: quando a represa baixa, a água da represa, aparecem os tocos. O que ele quis dizer? No momento da crise, muitas vezes os tocos aparecem. O que seriam esses tocos? Estou me referindo a desperdícios que nós temos em casa, a gastar coisas que poderiam ser evitadas. Então, o momento da crise é o momento de nós ajustarmos as contas. Refaça o seu orçamento, refazer o orçamento, ser mais minucioso, avaliar aquilo que está se gastando e que poderia ser evitado, deixar de fazer algum investimento para um pouco mais à frente, fortalecer a sua reserva para superar este momento de crise. As empresas estão fazendo isso. E nós devemos fazer também a nossa vida pessoal. E se nós fizermos isto, venceremos a crise. E quando ela passar, sairemos mais fortalecidos. Então, é hora sim de reforçar o controle. De que forma? Anotando tudo que gasta, avaliando cada conta. É importante que todos os que vivem na casa e que ajudam a gastar o salário e a renda da família participem desse diálogo, dessa discussão. Portanto, a palavra de ordem é fazer o dever de casa. Fazendo o dever de casa, quais são as ferramentas comuns que a gente usa no dia a dia que, no momento como este, deve ser eliminado? Posso citar, por exemplo, cartão de crédito? Tem gente que diz assim, não, é interessante usar o cartão de crédito porque tem uma rotatividade de milhas, de ganhos, de bônus, mas tem gente que não sabe lidar com isso. O que se faz com cartão de crédito e outras cositas mais que facilitam a nossa vida num momento como esse? O cartão de crédito, nós não podemos demonizar o cartão de crédito, na verdade, né? Ele, para quem realmente tem esses controles, anota tudo, né? Ou em planilhas, em programas, em sistemas, ou em aplicativos. Hoje os smartphones têm vários aplicativos de você anotar suas despesas, ou aqueles mesmo no caderninho, né? Daquele caderninho anotadinho lá, uma coluna para todas as suas entradas, todas as suas saídas, enfim. Para quem tem esse tipo de controle, o cartão de crédito ele se torna uma ferramenta que até auxilia no controle, num planejamento de um dia, talvez num dia único para pagar as suas contas, que é o dia do vencimento do cartão, enfim. Mas é lógico que o cartão ele é também uma armadilha para aqueles que talvez aí não tenham tanto controle assim. O cartão de crédito hoje ele é a taxa de juro, a rotatividade, se você não pagar o total da sua fatura, ou se deixar ela vencer e pagar mais para frente, ele é hoje o maior juro do mercado que existe hoje é o cartão de crédito. Então, se pagar aquele mínimo da fatura, o que vai vir no futuro? Com certeza vai ser um valor muito pesado. E existem apesar de que o crédito hoje já está mais caro do que foi há pouco tempo atrás, algum tempo atrás, existem outras linhas de créditos aí, né, que é oferecido para aplacar essa fúria do cartão, vamos dizer assim, né? Então, realmente, o cartão de crédito ele pode ser uma boa ferramenta, mas se você não tem o controle devido, se você realmente não consegue ter ali a capacidade de reservar aquele valor para pagamento da sua fatura, ele realmente se torna uma grande armadilha e um juro absurdo que pode realmente corroer ainda mais a sua renda. Me permita acrescentar algo ao que o pastor Josias disse muito bem, que eu já disse no saldo extra. Se você está na dúvida, quebre o cartão de crédito. É isso mesmo.
Uma vez, Darleide, eu disse isso aqui e veio uma pergunta que circulou aí por dentro da Novo Tempo e alguém mencionou isso aí no nosso Televendas. E aí eu fui questionado aqui num programa ao vivo. Pastor, explica essa história de quebrar o cartão de crédito. E sabe, Darleide, eu não estou querendo distorcer o texto bíblico, mas eu uso como exemplo um conselho de Jesus, quando ele diz assim: se a sua mão te leva a pecar, corte-a fora. Se o seu pé te leva a tropeçar, corte-o fora. O que Jesus estava dizendo era isto: se existe alguma coisa na sua vida que está te levando a fazer alguma coisa errada, evite-a. Então, se o cartão de crédito pode ser um empecilho para que você tenha o controle devido das suas compras, quebre o cartão de crédito. Não há nenhum pecado em ser radical neste assunto, se isto vai ser uma tentação ou pode significar um prejuízo lá na frente. Ainda sobre esse assunto de cartão, é interessante que o pastor colocou aqui, né? Quebrar cartão. Uma certa ocasião, aí, quando trabalhava numa região do país, aí, né, um colega com dificuldade financeira veio nos procurar também para pedir algumas dicas, alguns conselhos, enfim. E uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele foi: mas, meu amigo, você usa cartão de crédito? Ah, uso, sim. Você tem conseguido pagar a fatura dele? Não, eu tenho trabalhado naquele sistema rotativo. Eu digo: então tá, então me dê aqui o seu cartão. Daí ele falou: mas eu tenho mais de um cartão. Eles tinham 8 cartões de crédito, né, que fazia ali aquela roda, aquela bola de neve que ia cada vez mais crescendo, e chegou um tempo que realmente, né, se não tivesse uma renegociação com os bancos, enfim, seria impagável a dívida. Por quê? Porque realmente ela pode se tornar uma armadilha, e assim como falou o pastor Toninho, então é melhor quebrar. Eu, junto com ele, nós pegamos uma tesoura e cortamos todos os cartões de crédito dele, para que ele pudesse, a partir dali, né, ter um novo planejamento para a sua vida. Ai, para evitar, né? Porque soma-se a isso o carnê da loja, soma-se a isso o cartão do supermercado, com as facilidades do clube do supermercado. Daqui a pouco você tem tantas facilidades e um descontrole mínimo tira você do eixo e a sua família. Sabe que uma pesquisa feita no Reino Unido, segundo a minha produção, traz os dados de que cerca de 56% dos divórcios se dão em torno desse tema, dificuldades na área financeira. E isso leva a uma crise conjugal, um desgaste, e então é disso que nós vamos falar agora. Como está a tua casa, teu casamento, a tua vida financeira está implicando em algum sofrimento, esposa? Como anda a sua vida financeira? Conta para o marido os segredinhos das coisas que você gasta num final de semana, numa saidinha, numa loja aqui e acolá. Eu sei que tem esses tais segredinhos. Ou maridos que fazem compras mais caras, e normalmente as compras dos homens são mais... A mordida é pior, porque eles gastam. A fama fica pra gente porque tem um sapatinho, tem uma bolsinha, um esquema aqui, outra colar. Mas o homem, quando gasta, gasta bem. Enfim, mas o fato é que, se não conversa, se não dialoga, e como ensina para os filhos? Mande a sua pergunta para a gente agora na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Isso aqui é só a entrada para você entender o plano geral do que nós queremos com a conversa de hoje. O que está acontecendo com você? Quais são as dicas que você quer ouvir aqui? Pergunta para a gente, com a presença do apresentador do programa Saldo Extra e também diretor-geral da Novo Tempo, dizendo para a gente como é que faz para gerir desde uma empresa, como é a sua prática, a casa da gente, como funciona. Pastor Antônio Tostes, acompanhado do administrador financeiro, também o pastor Josias Silva. Falta você aqui na conversa, fica aqui com a gente no nosso consultório de família. É isso aí. Pesquisa indica que divórcio pode sim estar muito relacionado com finanças mal resolvidas. Como é que se ensina para os filhos sobre educação financeira? Temos filhos, como é que fizemos para dar certo ou onde foi que erramos? Eu vou deixar para o pastor Josias responder como ele está vivendo hoje na prática. A minha filha está formada, já está trabalhando, está empregada. Ele tem 2 filhos pequenos. E aí, pastor Josias, conta para a gente. Conte os segredinhos. O pastor Toninho cumpriu a promessa, né, que faria uma pergunta mesmo. Mas então, esse é um assunto realmente... Ele é complexo ao mesmo tempo encantador, na verdade. Né? A gente que tem filhos pequenos, aí eu tenho uma menina, a Luísa, quero mandar um beijão para ela, que deve estar assistindo lá em casa. E o Pietro, tem 4 anos de idade, a Luísa tem 10. Então, eles, na verdade, eles estão em fases diferentes do que nós devemos ensinar para uma criança ou não. É diferente você abordar um assunto de crise, por exemplo, agora na economia do Brasil ou da familiar, né, com a criança de 4 anos, você tem que ter uma linguagem, talvez ali usar assim, alguma ilustração do dia a dia. Para a Luísa, no meu caso, né, uma menina tem 10 anos, já quase ali na pré-adolescência, né?
já tem mais maturidade para entender, para se ensinar a ela o valor do dinheiro, né? A questão de uma mesada ela é muito disciplinadora para as crianças, também para ela saber como ela deve controlar aquilo que ganha. E, às vezes, ela ter que comprar alguma coisinha que ela queira e não ter porque ela gastou com outra coisa que, às vezes, não era tão importante assim. Então, essa é a hora de você passar com ela, conversar. Olha, por que você não pode comprar agora? Porque você gastou com uma coisa que não deveria comprar, é uma bobagem. Isso é educação, né? Isso é educação, isso é ensinar exatamente, na prática, no dia a dia. Porque a criança ela não aprende apenas com teorias, né, com sermões, ela aprende com o ensino do dia a dia. E é lógico, se você dizer assim, mas eu tenho um filho adolescente, que ele é rebelde, ele não entende, ele, enfim, ele está revoltado agora porque nós tivemos talvez que ajustar algumas coisas na nossa casa, porque aqui caiu a renda, talvez ali o pai ou a mãe perdeu o emprego, mas tudo com sabedoria. Nós temos também como pais entender que para eles não é fácil entender talvez essa adaptação que nós estamos passando agora. De repente as coisas mudam em casa, né? Fluía de uma maneira e agora precisa ajustar. Como que é o diálogo dessa família? Como que eles estabelecem agora um novo roteiro para essa família? Então, esse realmente é um ponto muito importante. A sabedoria de você tratar com cada fase, conforme a idade, né? Dos pequenos, das crianças um pouquinho maiores e dos adolescentes, né? Para que eles tenham realmente consciência de... E é lógico, nós temos que ser claros. Envolver eles, como o pastor Ney colocou, envolver eles no assunto, inserir eles dentro do contexto que hoje a família está vivendo. E, com certeza, com sabedoria, com carinho, eles vão compreender. Apesar de que eu costumo dizer assim que as crianças, os filhos da gente não dão problemas. Nós, pais, é que gerimos mal essa relação. Então, se o filho não compreende que agora é um momento em que precisa se recolher um pouco mais, gastar um pouco mais e ter um cuidado maior quando antes fluía melhor, é que nós, pais, não soubemos administrar, ensinar e trabalhar a compreensão dos filhos. Então, já vou dando meu recadinho para você, mãe e pai. Cuidado com isso, que seja um fator trabalhado por nós com atenção desde pequenininhos, tá? Não é só quando a crise chegou, é a comunicação, a velha e boa comunicação. Como se comunica dentro de casa as coisas boas e as coisas difíceis. Pastor Antônio. Dependendo da idade, esse diálogo com a criança, talvez explicar o que é a crise, que não deve gastar, que tem que economizar, talvez ela não entenda muito bem. As crianças, quem sabe, juvenis, adolescentes, já no diálogo você consegue explicar um pouco mais. Mas as crianças menores, elas aprendem muito com o visual, sentindo as coisas, acompanhando as coisas. Portanto, eu queria sugerir aos pais, por que não levar os filhos a visitar, por exemplo, uma família que passa necessidade? Para que a criança possa valorizar aquilo que ela tem em casa. Por que não fazer com o filho um trabalho assistencial? Preparar uma cesta de alimentos, preparar ali alguns brinquedos que podem ser até usados, que em casa está guardado e sobrando, e dizer ao filho, nós vamos visitar alguém que está passando dificuldade. Faz uma visita para essa família, para que aquela criança veja o quanto ela tem e que outros passam necessidades. E o pai mostrar para o filho, para que ela valorize o que ela tem em casa, para que ela pense que existem outros que precisam ser ajudados. E por que não, neste momento de crise, tirar um pouquinho para ajudar o próximo e ajudar ao semelhante? E essa atitude altruísta vai fazer com que os filhos, como eu disse, valorizem o que tem em casa. E esse diálogo ele vai ser bem facilitado quando as crianças tiverem uma compreensão que outros estão passando mais necessidades do que os pais passam em casa. Perfeito, porque a gente acaba ensinando aos filhos da gente, claro, sem pensar, que parece que o mundo gira em torno deles o tempo inteiro, né, do umbigo da gente, como falamos, e uma atitude como estas é uma aula de vida, é uma aula de valores que não se compra e não se vende. Então, fica essa dica importante aqui do consultório de família para você. Perguntinha do Rodrigo chegando. O consultório está maravilhoso. Por favor, Darleide, pergunte, se possível, o seguinte: quem tem um dinheiro guardado, é o momento de comprar o primeiro imóvel agora, neste momento? É ou não é? Darleide, não é momento para fazer grandes investimentos. Eu iria sugerir a esta pessoa manter o recurso dela aplicado no mercado financeiro, se está na tradicional poupança mesmo, e aguardar um pouco mais. Nós não sabemos se chegamos ao centro dessa crise, ao ápice da crise,
Não sabemos quanto tempo vamos levar para sair da crise. Existe, inclusive, a possibilidade, os especialistas dizem, que a tendência é o valor dos imóveis cair nos próximos meses, exatamente pela escassez de recursos financeiros. Então, eu recomendaria às pessoas que querem fazer investimentos que deixem os investimentos patrimoniais para um pouco mais à frente. Certamente, ele vai ouvir disso no saldo extra, de especialistas. Então, eu sugeriria aguardar um pouco mais. Ok. É isso? É isso aí. Eu acho que o pastor Toninho falou tudo aqui, mas é realmente, se a pessoa realmente tem um recurso limitado para investir naquele sonho da casa própria, do primeiro imóvel. Agora não. Acho que agora é um tempo de um pouco mais de prudência nesse sentido, né? Agora, se a pessoa já tem um pouco mais de recurso, que é para um certo investimento, enfim... Não comprou um preço de ocasião, vai ganhar, né? agora porque há um momento de certa crise no mercado imobiliário, ok, talvez ainda seja prudente fazer um negócio, mas realmente nesse ponto, no primeiro imóvel, como é o caso, nosso amigo aqui, seria prudente ele esperar um pouquinho mais. Rodrigo, segura a onda então, guarda essa dica, fica quietinho e espera um momento melhor. A Sancler está dizendo, na minha última crise financeira, tirei o S, pastor Josia, e criei bolsas e carteiras para vender, é verdade. E ela diz, você tem uma, Darleide? Ih, é mesmo. Um beijo para você, linda. Mauro, a crise tem feito para mim um professor, porque tem me ensinado até as crianças a saberem economizar. A Débora dizendo, verdade, sou separada, desempregada e com 2 filhos adolescentes, mas peço orientação todos os dias a Deus, sabedoria, né? Como resolver a crise depois que já se passou das finanças, já se apossou das finanças e como ter certeza de que não vai cair nos mesmos hábitos normalmente ou novamente. Tem gente dizendo que quebrou já o cartão, deu certo, está melhor, conseguiu controlar a vida financeira. Um abraço para Josilene Guimarães, beijo para você lá no Maranhão assistindo o nosso programa. Magnan, muito bom, sempre ajudando os casais, o consultório de família aqui à sua disposição. Qual o melhor investimento no momento? A Cláudia está perguntando. Vamos voltar a essa questão depois do intervalo e muitas outras perguntinhas. E nós queremos continuar com você aqui no consultório de família. Sua presença para a gente é sempre muito importante. E compartilhe aí, convida os seus amigos, deixe a sua pergunta depois do intervalo. Queremos dar atenção a você que está falando com a gente na nossa página no Face ou no nosso Instagram, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Nosso intervalo é bem rapidinho. Até já! Sempre indicamos para você a revista Fique Leve, que é uma revista trabalhada com princípios básicos de saúde física, mental e espiritual. Sabe como pede? Ainda não? Conto para você. A revista Fique Leve, olha aqui, revista bem trabalhada, excelente conteúdo, cerca de 100 páginas praticamente, de orientação para você se cuidar melhor da sua vida como um todo em questões de saúde. E tem um lançamento agora com a gente sobre o qual eu vou pedir que o pastor Antônio Tostes, que é o apresentador do Saldo Extra, fale mais para a gente a respeito desse lançamento da revista Saldo Mais. Novidade quentinha, do que se trata especialmente? Pois é, Darleide, eu queria apresentar a revista em primeira mão no Saldo Extra, viu? Ficou para mim no consultório. Ficou para você. Eu não sei se nós já havíamos comentado no Saldo Extra, na verdade essa revista Saldo Mais é um estudo bíblico e adicionado alguns conselhos práticos. Eu diria, Darleide, que a revista Saldo Mais, ela vai tratar do tema do dinheiro de 3 formas. Como tratar do dinheiro dentro de casa, como tratar do dinheiro fora de casa, eu estou dentro de casa, o quê? Como discutir o assunto, como tratar do assunto fora de casa, como usar os seus recursos. E o terceiro aspecto, o dinheiro e o relacionamento com Deus. Nós falamos aqui de crise e você disse uma palavra-chave no início aí, Darleide, muito importante, confiança em Deus. Mais do que confiar na estabilidade do seu emprego, do que confiar no salário, nos investimentos, nas reservas, a confiança em Deus que nos sustém a cada dia. A revista Saldo Mais é um estudo bíblico e você, querido telespectador, em breve você vai ouvir aí nos nossos programas, no Saldo Extra, as dicas de como você pode adquirir este estudo bíblico também. E já vou dizer, claro, gratuito, o estudo e o envio até a sua casa.
E, Darleide, já que estamos falando de novidade, me permita mais 2 novidades? Claro. Na próxima temporada do Saldo Extra, nós vamos apresentar 2 aplicativos. Um aplicativo para que você controle no seu smartphone, no seu tablet, as suas finanças pessoais, o seu orçamento, e o nome do aplicativo, Saldo Extra. E não nos esquecemos das crianças. Teremos um aplicativo também para as crianças, para que elas aprendam desde já a fazer o seu controle também. Portanto, Darleide, novidades do Saldo Extra no consultório de família. Saldo Mais chegando, aplicativos, inovações, só coisa boa para você que acompanha o programa Saldo Extra e, claro, aqui o consultório de família, dando essa oportunidade para você. Então, a revista ainda não está disponível para o pessoal pedir agora, não é? Nós só estamos lançando só para você saber que já está pronto e que daqui a algum tempo mais você vai poder entrar em contato com a gente e pedir a revista Saldo Mais. Estava aqui dando uma olhadinha nos títulos, fala a respeito de o mais rico do mundo. Quem será o mais rico do mundo? Pobreza e riqueza, um estranho paradoxo, o caráter dos administradores de Deus, cobiça, o pecado debaixo dos panos, equilíbrio financeiro, como superar as dívidas, quem poupa tem, dar é melhor do que receber, dízimos, fala a respeito dos dízimos para você entender melhor esse tema, um ato de obediência, ofertas, um ato de gratidão, pequenos administradores, grandes servos. O que é prosperidade? Tempo é dinheiro? O mito da grama mais verde, o rei pobre, e tem inclusive questionários. Afinal de contas, esse é um curso para você, um curso de finanças perfeito. Parabéns ao Saldo Extra e à produção. Vamos continuando aqui, tem gente falando com a gente na nossa rede social, nas redes sociais do nosso consultório de família, está no Instagram e no Face especialmente. Quero lembrar a você que todos os nossos programas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Não se inscreveu ainda? Aí fica procurando depois. Se você já se inscreve, quando o programa é postado, você logo é avisado e então já sabe que o programa está disponível para você assistir outra vez e compartilhar. Um beijo para você que sempre nos acompanha pela internet, o pessoal que mora em outros países, o fuso horário, a diferença de horário grande, então resta a internet para nós ficarmos juntinhos. Um beijo muito especial para vocês. Um beijo especial, inclusive, para os amigos de Genebra. Um abraço, obrigada. 3 horas de diferença e vocês ligadinhos aí, né? Já cerca de meia-noite, quando o programa entra aqui ao vivo na terça-feira. Muito bom ter a companhia de vocês. Uma delícia, o abraço, o carinho de todos vocês com quem estive há pouco tempo. Fiquem com Deus, guardem a palavra no coração e sigam que a Novo Tempo tem instruído a fazer. Creiam em Deus sobre todas as coisas e mantenham a esperança firme no coração. Muito bom ter a companhia de todos que nos acompanham de outros países aqui com a gente. Vamos às perguntinhas mais dos nossos telespectadores aqui. Você sabe, estou acompanhada do apresentador do Saldo Extra, pastor Antônio Tostes, e também do administrador financeiro, pastor Josias Silva, respondendo a perguntas minhas e suas aqui com a gente no nosso consultório de família. A Cleia dizendo que o programa está ótimo. Queria saber se é um bom negócio abrir uma poupança para uma criança, mesmo que esse hoje more fora do Brasil. A família mora fora, mas eles têm vínculo aqui com o Brasil. É uma coisa boa abrir uma poupança aqui? Seria uma pergunta óbvia ou nem tanto assim? Pode ser que a pergunta esteja sendo feita pelo clima de insegurança e de instabilidade do país, né? Porque Matou a charada, o fato da corrupção estar acontecendo em grande escala no Brasil, isso está tomando dimensões internacionais, está afetando muito a economia do país. Parte da crise é em decorrência também da corrupção, e uma das causas da crise, e porque investidores não estão vindo para o Brasil, isso retém a produção, retém o desenvolvimento do país. E pode ser que a pessoa esteja fazendo a pergunta por isso. Devo fazer economia e será que é seguro ou não? O que eu posso dizer, Darleide, é o seguinte: o sistema financeiro brasileiro, eu estou dizendo dos bancos de uma forma geral, existe um controle hoje muito rigoroso do Banco Central, mais do que houve no passado. O Banco Central controla as instituições financeiras e eu posso dizer que, a despeito da crise, existe uma certa solidez no sistema financeiro. Podemos nos surpreender com a quebra de algum banco, podemos até nos surpreender, mas eu acho muito difícil. E eu digo a essa pessoa que não há nenhum problema se ela acha que o valor investido aqui no Brasil, numa poupança ou em algum outro tipo de investimento,
vai trazer para ela um rendimento maior do que aquilo que ela tem lá fora, porque as taxas de juros aqui estão um pouco maiores, eu diria que ela vai encontrar segurança, sim, para fazer o seu investimento. Eu vi falar aí também, Darleide, em fazer uma poupança para o filho. Eu acho uma boa ideia. Agora, tome o cuidado, esse casal, os pais que estão pensando em fazer esse investimento, e dizer o seguinte: não, eu vou abrir uma poupança para o meu filho e vou economizar, mas, por outro lado, está entrando no cheque especial, está entrando no crédito rotativo do cartão de crédito. Não é esse o caminho, porque ele vai estar pagando juros e tendo um retorno muito pequeno daquela aplicação. Então, primeiro, ajuste as contas. Estando tudo em dia, não há nenhum problema em fazer uma poupança para o filho. A Mara está querendo saber, neste momento, qual seria, então, o melhor investimento, já que a poupança está tão abaixo do esperado, enfim. Se nós olharmos hoje, assim, em termos de retorno, de rentabilidade das possíveis aplicações que nós temos hoje no mercado aqui brasileiro, a poupança, o ano de 2015, foi um ano muito trágico para ela, eu diria assim, porque ela teve um rendimento abaixo da inflação. Quer dizer, o dinheiro que você deixou parar, você aplicou lá no início do ano, ele chegou no final do ano com um valor menor do que ele valia no início do ano, porque a inflação corroeu ele, certo? Mas dependendo dos valores que se tem para aplicar, porque a poupança ela tem as suas vantagens, porque ela tem isenção de imposto de renda, enfim. Mas seria interessante você procurar o seu banco, o seu gerente, enfim, lá, né, e ver quais são as possibilidades, quais são os tipos de fundos que eles podem oferecer dentro da quantia que você tem para aplicar. Porque você pode aplicar lá desde R$500 até num fundo de renda fixa, 1.000, e conforme vai subindo a sua quantidade, o seu valor a ser aplicado, você tem opções mais interessantes, com taxas administrativas menores por parte dos bancos, ou seja, que te dá um pouco mais de retorno e rentabilidade. Né? Que eu diria assim que hoje a poupança realmente não é a melhor opção. É a mais conhecida, é a mais popular, mas não é a melhor opção, porque nós temos hoje outros fundos de investimentos, renda fixa e outros mais que podem dar um retorno melhor do que a poupança. E seguros também? Seguros. Eles são eles são cobertos pelo Fundo Garantidor do Banco Central. Okay. Então, até um valor considerável, o Banco Central ele dá essa garantia, como o pastor Tocha comentou aqui, né? Mas e se o banco quebra, se a crise se aprofunda em alguns bancos? Não, o Banco Central ele tem uma política bem consolidada realmente para garantir para que o aplicador tenha essa tranquilidade. Que ótimo. E ao aplicar nesses fundos de investimentos que estão rendendo mais do que a poupança, a minha recomendação sempre, Darleide, é por optar por investimentos mais conservadores. Porque a maioria das pessoas não tem muitos recursos, tem uma reserva pequena, então não arrisque. Até nos fundos de investimentos existem algumas opções, lastreado pelo dólar, pelas ações, que é o chamado multimercado. Aplique em títulos de renda fixa, que são lastreados por papéis do governo. E eu falo sempre uma dica para aqueles que puderem, investir no chamado Tesouro Direto. É uma forma de você aplicar, comprar esses títulos, fazer esses investimentos, sem pagar as despesas administrativas que os bancos cobram. Para isso, eu recomendo acessar novotempo.com/saldo extra, procure ali pelo programa de investimentos e você vai saber ali como aplicar no Tesouro Direto. Tem a Márcia Regina chamando o nosso programa, dizendo que está ótimo o programa de hoje, é um consultório extra ou um saldo de família. Bem criativa você, Márcia. Muito obrigada, viu, por sua participação. Tem um casalzinho recém-casado, quer saber como fazer para não cair na cilada da desorganização financeira, já que tem contas de casamento ainda sendo pagas, tem todo o aprendizado como casal. O que se faz como um casal recém-casados? Uma vez eu vi um amigo meu falar que o casamento dele durou 5 horas e ele lembrou do casamento por 5 anos, pagando as contas, né? Às vezes acontece isso com os casais recém-casados, né? Realmente, assim, se empolgam ali com aquele momento, né, que é um momento único na vida da pessoa, sim. Né, de celebrar um casamento, e acaba herdando algumas dívidas depois, né? É lógico que um casal recém-casado ele tem também
a vantagem, eu diria assim, na parte financeira, de ter aí pouco, talvez, compromissos com despesa com filhos e outras coisas mais que acabam, às vezes, nos deixando assim um pouco preocupados como pais. Né? Eu acho que a crise ela chega muito mais forte numa família que tem filhos, porque eles se preocupam pela vulnerabilidade das crianças, dos filhos, enfim. Né? Mas, assim, qual a dica para esse casal que está começando? Nós já colocamos aqui algumas delas. Né? O primeiro passo, acho que é o controle. Controle, a transparência de um com o outro, se os dois têm renda principalmente, né, que cada um não fique cuidando do seu próprio salário, da sua própria, que juntem ali, né, que eles façam ali um fundo mútuo entre os dois, ali para que eles, unindo forças, eles possam ter condições então de ou saldar as suas dívidas, ou de fazer planejamento para o futuro, ou de algum investimento que queiram fazer, enfim. Então, na verdade, o controle, as anotações, seja no computador, seja no aplicativo, seja num bloquinho, para que eles possam realmente, juntos, planejar. E, logicamente, as despesas da casa. Né? Sentar, conversar onde pode economizar, onde pode ajustar, porque a gente sabe que hoje em dia tudo subiu. Né? Você pega aí pega a conta de energia elétrica, por exemplo. Né? Acho um caso tipo de que todos que fomos afetados pela crise. Né? A conta de energia elétrica subiu em média 50% no ano passado. Demais. Então, não, assim, eu fico arrasada com a crise do tomate. É muito caro um quilo de tomate. A crise da cebola. Existe crises, toda semana tem uma crise diferente. Né? Maracujá, meu Deus, que coisa cara, né? Então, realmente, cada crise numa semana diferente. Então, assim, realmente é essa questão de controle, de anotações, de conversa, de planejamento, né? de cumplicidade. Acho que a cumplicidade que acho que é a palavra que deve existir sempre nas finanças de um casal que está começando a sua vida juntos. Okay. Dalide, me permita acrescentar também algo importante àquilo que o pastor Josias mencionou. Conhecer a renda, conhecer a despesa. Essa continha ela tem que ter um saldo positivo, né? A renda menos a despesa. Fazer uma reserva, né, pastor Josias, que é importante. Acrescente algo a este casal, é ter sonhos, Darleide. Fazer um planejamento e acrescentar ali algo para o bem deles. Pode ser no aspecto cultural, pode ser investimento para a carreira, como estudar fora, fazer um curso, etc. Pode ser um investimento patrimonial. É importante que o casal, o jovem casal, ele pense lá na frente, o que eu gostaria de ter daqui a 10 anos? Onde eu gostaria de estar? Onde eu gostaria de estar morando? Que formação profissional ou conhecimento eu gostaria de acrescentar à minha carreira profissional? E faça planos de estudar, de investir. Isto vai fazer com que eles se lembrem de economizar para fazer frente a esses planos, que vai beneficiar a ambos. Isso vai criar uma disciplina e dali no futuro eles vão perceber, opa, eu cresci um pouquinho. Então vamos fazer novos planos. Planos que sejam viáveis, alcançáveis, para que não crie uma expectativa que não seja cumprida. Acrescenta-se a isso aquilo que o pastor Josias mencionou, e eu acho que é um bom caminho para ter uma vida equilibrada. E para aquele casal que começou aí já endividado, o primeiro passo não é investir na carreira, nos estudos, é pagar as dívidas, porque as dívidas corroem o salário com o pagamento de juros, seja no cheque especial, seja no cartão de crédito. Então, a prioridade na vida financeira, quitar as dívidas. A partir daí, faça um orçamento, reserve uma parte para este investimento, estabeleça alguns planos, alguns sonhos e devem procurar alcançá-los. Isso vai fazer com que eles se motivem para ter uma vida financeira equilibrada. É que na hora de fazer o casamento, né, tem um sonho, o romantismo, a expectativa, fazer uma festa bonita, quem que não quer? É um sonho, né? Mas também sabe-se que não vale tanto a pena para depois entrar numa crise conjugal. E isso acontece, não é uma possibilidade em mil, em milhares. É mais comum do que se imagina. Então faz o casamento do tamanho do orçamento da família, do que os pais da noiva, os pais do noivo, do que podem fazer para que depois não comprometa o bem-estar desse casal, que já tem outras questões a serem administradas como casal. Então, e um detalhe também, que também não precisa adiar o casamento para milhões de anos à frente, porque está difícil de casar. Gasta pouquinho
pouquinho, faz um jantarzinho bem bonito, bem gostoso, uma noiva linda, alguma coisa do gênero. Também não é para se adiar sonhos como um casamento por conta de não poder fazer a festa, né? Vamos equilibrar as coisas, o sonho e a realidade. Quando a gente pensa melhor, é possível. Para evitar depois, planeja melhor agora. Mas deixa de casar não, viu? Uma coisa interessante também é que muitas vezes essa questão da crise tem a ver na cabeça de alguns com a perda do romantismo. No jantarzinho, né, nas saidinhas, nas viagenzinhas, numa pousada no fim de semana. Mas a gente pode ser romântico de outro jeito, viu? Pode fazer uma comidinha em casa, pode... Né, não precisa gastar para ser feliz, como a gente gasta. A tal da criatividade. É isso. E realmente a tendência de um casal que começa uma crise é pensar em cortar o supérfluo. Uhum. Né? E o que vem à cabeça como mais supérfluo? É o lazer, esses momentos em família, dizer que é gostoso, que une o casal, que une os filhos, né, com os pais, enfim. Então tem que ter muito equilíbrio. Acho que a palavra é equilíbrio. Cuidado para nós também não deixar a relação fria, né, sem nenhum momento de lazer, mas usar a criatividade com outras opções, mesmo em casa, algumas ações assim, né? Claro. Narleide, eu gosto muito de fazer uma corridinha aos domingos pela manhã, durante a semana também, aqui no Parque da Cidade, aqui em Jacareí. E domingo eu fui caminhar com a Zezé, estávamos caminhando e me chamou a atenção um casal que estava com um lençol debaixo de uma árvore. Eu percebi que haviam ali frutas, um lanche, eles estavam ali curtindo um ao outro, num lugar aprazível, agradável, ali curtindo a natureza, estavam juntos, não havia uma música alta de um outro lugar, mas havia o quê? Os pássaros ali por perto, tem umas flores bonitas ali agora, eles estavam curtindo a natureza, estando juntos, fortalecendo o relacionamento, mas um passeio econômico barato. Essa palavra criatividade é muito importante. Não dá para fazer uma viagem, etc. Por que não tentar conhecer os pontos turísticos da sua cidade? Por que não fazer visitas a cidades próximas que têm lugares interessantes? Né? Vai fortalecer o conhecimento cultural, né? E vai poder ter passeios agradáveis e econômicos nesse momento em que nós devemos conter as nossas despesas. E às vezes a gente acha que para agradar a família, os filhos, nós temos que pegar a família e passear num shopping. Né? Um passeio tão simples, debaixo de uma árvore, num parque, uniu a família, às vezes, muito mais do que se fosse passear num shopping, onde a mãe olhar uma loja, o filho ia querer brincar lá nos brinquedos, né? E já ir para a praça de alimentação e gastar, talvez, muito mais do que poderia gastar. Um pequeno lanche ali e tal, criatividade. Outro dia eu assistia o professor Cortella, o filósofo, e ele dizia assim, nós chegamos num nível de loucura em torno do consumismo tão grande que a gente sai de casa para comer comida caseira, num restaurante, né? Ou seja, eu estou aqui pensando como que as famílias, nós vivíamos, nossos pais, nossos avós viveram com uma simplicidade muito maior do que hoje porque as facilidades hoje são muitas. Antes um suco, um refrigerante numa festa era algo assim extraordinário, numa festa do ano, né? Então as facilidades eram bem menores e as famílias viviam mais unidas, mais juntas, justamente porque na simplicidade não se fazia passeio no shopping. Ia na feira, comprava o que tinha na feira, voltava para casa e cozinhavam juntos, faziam o almoço junto, estavam todos juntos. Então, as facilidades também da vida moderna, se a gente não tem sabedoria, em vez de unir, separa. As questões dos smartphones, dos computadores, das TVs, dos eletrônicos, né, que separam as pessoas quando era para unir. Então, é o caso de a gente repensar. Será que nós não estamos linkando a vida familiar a ter coisas? Será que nós não estamos ensinando aos nossos filhos que prova de amor é dar a eles tudo o que eles querem? Será que nós não estamos dizendo que ser romântico tem a ver com ter dinheiro para fazer o final de semana, sair no jantar com a roupa bonita, ter o carro, ter não sei o quê? Tem aquela história de assim, a gente gasta o que não tem para dar mostras de uma vida que não pode para quem nem gosta da gente. Para quem quer a gente assim na crise, né? Para contar, amiga, você viu, ele está em crise, que coisa, vamos orar por ele, né? Então, essa é uma questão para a gente pensar, o quanto a gente está linkando o dinheiro a ser feliz e a estar bem. Quem sabe, se nós olharmos com delicadeza para o tema, vamos descobrir que nós temos problemas porque justamente nos acostumamos a deixar sobrar.
Tem sapato sobrando, tem roupa sobrando, tem bolsa sobrando, tem mulher dizendo que tem sapato sobrando, bolsa sobrando, esse negócio chique. Às vezes é um negócio até brega se a gente olhar para a situação de tanta gente que não tem sapato, não tem roupa, não tem nada e a gente fica assim com cara de que está todo mundo de boa e tem que gastar e que etc, etc. Não. Então, nós estamos falando de uma crise que chegou para nós, mas tem gente que já vive na crise faz tempo. E eles ficam assim olhando para a gente, perguntando, o que eles estão fazendo, gente? O que eles estão falando? Isso aí, para mim, já é fichinha de muito tempo que eu vivo na crise. E estão vivendo, sabe, lutando dia a dia, com coragem. E talvez se sentássemos com estes que têm histórias para contar, aprenderíamos muito com aquele que está vendendo lá na esquina, trabalhando na dificuldade, fazendo uma faxina aqui, um bico a colar, para sustentar os filhos com o básico do dia a dia. Então é para nós cristãos pensarmos, para todos nós pensarmos, se não tem muita coisa sobrando, inclusive falando de mais e vivendo de menos aquilo que a gente prega em termos de economizar, de doar, de dividir e de contribuir, inclusive, para o bem-estar e para o reino de Deus, não é? Pastor Antônio Tostes, esse tema família e relacionamento e dívidas, nesses minutinhos que nos restam, qual é a dica do saldo extra ou do saldo familiar ou do família extra de hoje que não dissemos aqui por falta de tempo e que queira acrescentar? 2 dicas mais. Eu mencionei aqui que é o momento de fazer o dever de casa. Não fique esperando que o governo vai solucionar o problema da crise, que o salário vai aumentar, que os custos vão reduzir, que a inflação vai cair. Não, faça a sua parte, o dever de casa. Infelizmente, tem que mudar o padrão de vida, sim. Agora, Darleide, mudança de padrão de vida não significa necessariamente mudança da qualidade de vida. Você mencionou, né? Sai para comer fora, agora eu vou comer em casa. Eu pergunto, qual a comida tem mais qualidade? Será que é de fora ou é de casa? Eu não vou mais trabalhar de carro porque eu preciso economizar com combustível, porque tem gente que vai de carro para todo lado. Por que não ir a pé? Por que não usar uma bicicleta? Aí vem, talvez mude o padrão de vida, mas será que a qualidade de vida não vai ser melhor fazendo uma caminhada, praticando exercícios físicos? Então é hora de nós revermos alguns valores, alguns conceitos. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, ao cortar os gastos, não corte o relacionamento com Deus. Estou me falando aqui na devolução do santo e sagrado dízimo. Meu amigo e minha amiga, em momentos difíceis, também como na bonança, Deus está do nosso lado. Ele quer ajudar. Algumas bênçãos e promessas de Deus são incondicionais, mas existem sim promessas condicionais. Vamos fazer a nossa parte. Vamos estreitar o relacionamento com Deus, com a nossa comunhão com Ele. E não vamos deixar de ser fiéis a Deus na devolução do santo e sagrado dízimo. E não deixe também de dar a sua oferta, a sua contribuição para a pregação do Evangelho e para ajudar outras pessoas. Afinal, Darleide, o grande mandamento diz que nós temos que amar a Deus e amar o nosso próximo. Em momentos de crises, sempre vão existir pessoas vivendo em situações piores do que a nossa. Vamos ajudá-las também. Acontece no momento em que falta o dinheiro para pagar as contas, há pessoas que recorrem ao dinheiro que não lhe pertence, o dízimo, né, que biblicamente está correto. Você pode estar dizendo assim, os crentes, os pastores falam em dízimo, falam mal a respeito do tema. Não estamos falando a respeito do que as pessoas de má fé fazem com aquilo que pertence ao reino de Deus. Mas nós não podemos negar que está na palavra o indicativo. Quer ter prosperidade? Seja fiel. A quem? A Deus. Às vezes nós recorremos por não ter o dinheiro para pagar as contas, pega o dinheiro do dízimo, da oferta e fica negociando com Deus. Cuidado, sede fiel no pouco e eu te colocarei no muito, diz o Senhor. Pastor Josias. Esse é um ponto, acho que, essencial, né, de toda a crise. Deus é o dono de tudo. E assim como Ele é o dono de tudo, Ele pode nos dar tudo. É lógico que nós aqui nós não pregamos, não promovemos uma teologia da prosperidade, que nós temos que barganhar com Deus para que Ele nos dê. Deus, Ele nos dá por amor. É a nossa demonstração de gratidão a Ele, de reconhecimento a Ele, é realmente a nossa fidelidade a Deus através dos dízimos, né? Então, assim, se há uma receita desastrosa para sair da crise, é mexer no que não é nosso. Exato. Então, não interessa a condição que você está,
se está com dívida no cartão de crédito, aí talvez é a única conta que diz assim, não deixe de pagar, não deixe de reservar, né, a parte de Deus para pagar o cartão de crédito, porque realmente é uma conta desastrosa. Porque realmente é algo que não nos pertence, nós estaremos roubando a Deus com isso, né? Então, realmente, nós não podemos agora, com a crise, nos desligar de Deus, deixar de ter essa dependência dele. Então, por isso, realmente, eu acho que a dica que eu deixaria aqui final é que nós não devemos nunca penalizar a nossa comunhão com Deus por causa da crise. Pelo contrário, é hora de fortalecer, não é? Pastor Antônio Tostes, muito obrigada. Pastor Josias Silva, muito obrigada. Prazer recebê-los aqui no Consultório de Família. E estamos, assim, com essas dicas e com essas ferramentas, melhor informados para lidarmos melhor com a vida financeira em casa. Que Deus abençoe a você em suas dificuldades. Você que é empresário, dona de casa, ou que tem um negócio pequeno, um pequeno investidor, o que quer que seja, autônomo. Confie em Deus, tenha fé. Perdeu o emprego? Tá difícil. Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Davi falou, eu acredito, porque até hoje, de fato, não vi um justo desamparado. A mão de Deus é com ele. Creia nessa palavra, viva pela fé e seja feliz. Até semana que vem.